Como vaso na mão do olheiro, vós estáis em minhas mãos. A paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra com um texto que está no livro do profeta Jeremias. No capítulo 18, nós vamos meditar dos versículos 3 ao 6. Desci até a casa do olheiro e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o olheiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez esse olheiro? Oráculo do Senhor. Pois como o barro na mão do olheiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Deus leva o profeta Jeremias à casa do oleiro e ele está executando um trabalho na roda. No momento que ele está executando esse trabalho, esse vaso ele vai ficar deformado em sua mão. Mas esse oleiro, ele não desiste desse vaso por causa da sua imperfeição. Mas ele continua executando o seu trabalho e leva aquele vaso à perfeição. E assim vem a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Acaso eu não posso fazer a mesma obra do que o oleiro? Como vaso na mão do olheiro, vós estáis em minha mão. Deus, ele é o olheiro e nós estamos em suas mãos. Deus, ele quer nos modelar, nos forjar, nos formar, porque ele tem para cada um de nós um projeto de salvação. Mas para isso, ele nos precisa levar à perfeição. Nesse processo é natural que alguns vasos fiquem imperfeitos, mas esses vasos que estão imperfeitos, eles não são abandonados pela mão do Senhor. Deus, ele continua a trabalhar na vida desses vasos até levá-los à perfeição. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra maravilhosa dará o acabamento até o dia de Cristo Jesus. Santo Irineu fala que Deus, ele trabalha com duas mãos. Uma mão é o Senhor Jesus Cristo e a outra mão é o Espírito Santo. Se você ver um olheiro trabalhando, você vai ver que o olheiro trabalha com uma mão por fora do vaso e uma mão por dentro do vaso. E à medida que o vaso é colocado na roda, esse vaso vai levando à perfeição. E é assim também que Deus vai trabalhando em nossa vida para nos levar à salvação. Primeiro, ele coloca a mão por dentro de nós. Então Jesus Cristo, ele vem no mais profundo do nosso interior para realizar a sua obra de salvação, a qual ele nos liberta dos nossos pecados, ele nos cura dos nossos medos, traumas, vícios, ele vai transformando o nosso coração, realizando a sua obra de redenção. Mas ao mesmo tempo também Deus trabalha com a sua mão que está do lado de fora. Essa mão é o Espírito Santo que vai nos levando à santificação. E o Espírito Santo vai nos levando à santificação através da manifestação dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo manifestam o caráter de Cristo em nós e nos tornam semelhantes a Ele. Então, à medida que eu vou deixando Deus ir trabalhando na minha vida, eu vou manifestando os frutos que estão em Jesus Cristo. A paz, o amor, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio. Eu vou me transformando de dentro para fora para viver na minha vida um projeto maravilhoso de salvação.
O vaso, ele está totalmente abandonado nas mãos do oleiro. E é por isso que esse vaso vai ser levado à perfeição. Quero convidar você a fazer essa experiência na sua vida. Não ofereça a resistência à ação de Deus na sua vida, mas se abandone nas mãos do Senhor, porque Ele vai levar você à obra de salvação. Hoje eu quero convidar você a fazer a experiência desse vaso. Primeiro, deixa Deus penetrar por dentro do seu coração. Dele tocar no seu coração e ele vir manifestar a obra de salvação que Jesus Cristo tem para realizar na sua vida. Mas ao mesmo tempo também se coloque nesse processo de santificação e peça para que o Senhor Jesus Cristo te dê os frutos do Espírito Santo para que você possa viver uma plenitude desta salvação. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a fechar um pouco os seus olhos. Eu quero falar isso para você. A sua vida está na mão do Senhor, como o vaso está na mão do oleiro. Peça agora que Ele realize na sua vida uma obra de santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.